Bom dia a todos. Aqui sou o Francisco Ivan, começar meus estudos diários em decorrência de atualmente eu estar ministrando acontece. Todo professor, todo docente, ele tem que estar continuamente se formando para buscar aperfeiçoar seu modelo de aula. Então, como eu estou dando atualmente o tema ligações químicas nas escolas que eu trabalho, na escola que eu trabalho, eu decidi ler esses artigos aqui. O tema ligações químicas é um tema bastante abordado no ensino médio como um todo. Dos trabalhos que eu escolhi ler, temos aqui todos os artigos buscados na revista Química Nova na Escola, que é uma revista que eu gosto muito de ler ela, com o passar dos tempos. O primeiro é um artigo que foi botado na categoria Ensino de Química em Foco, com o tema Análise sobre as formas de apresentação de conhecimentos químicos com sede de ligação química em livros didáticos. Aqui são os autores. O segundo artigo foi o Aluno em Foco, que vai tratar essa categoria bem aqui. Ó, ensino de química em foco. Aqui a principal problemática da revista é se tratar em termos do ensino em química ou as formas que ele é tratado. Aluno em foco, ele vai tratar a maneira como esse ensino é atuado sobre os alunos, algumas dúvidas, algumas coisas dos próprios alunos, né? Algumas concepções prévias que ele tem. Aqui já é uma revista, já é um modelo mais antigo que ela não diz, mas seria nessa parte de conceito, conceituação de química, e outra nessa parte de conceito, que alguns artigos já são já estão datados. Sobre o nível de aprendizagem, é interessante, no meu caso, começar com essa abordagem em livros didáticos, já que são os livros didáticos que um conceito mais próximo dos alunos. Então, o que é que acontece? Conceito estudante. Aqui pode ser um gerador de problemas em algumas situações, porque as concepções dos estudantes são concepções variadas. Mas aqui está alguns conceitos básicos. Agora aqui não. Ligação química. Como esse artigo do autor Hélio já é um artigo bem mais avançado, já seria no caso de alguém que está ali na graduação. Um artigo bom para quem está na graduação, para aprender alguns conceitos, em que podemos ver a questão dessas equações aqui. Para alguns níveis, essas equações podem ser bastante difíceis. Mas, em resumo, quando se fala em química, em física, todas essas equações têm um pai comum. Quem esse pai comum que eu posso dizer? É a nossa equações derivadas de Coulomb, que é equações sobre o princípio elétrico. Porque quando nós estamos tratando de átomos e elétrons, formando ligações químicas, esses vão estar na escala eletônica.
forças elétricas. Forças elétricas de cargas, né? E aí justamente é o que trabalha a força de Coulomb. É isso que nós temos que ter em mente. E aí essas equações são simplesmente adaptações da lei de Coulomb de um modo geral. Então, o mais importante é entender sobre Coulomb e entender que ligações químicas vai envolver essas forças entre essas cargas, entre as cargas que os átomos estarão produzindo. E aqui não, esse artigo já traz uma proposta mais moderna em termos que a química hoje em dia ela se baseia muito no fato dos conceitos quânticos da matéria, que a química saiu de uma abordagem mais clássicas, que tem muito implementado da mecânica de Newton, e ela foi descendo até chegar aos modelos quânticos, que temos lá seus exemplos, Linus Pauling, mas o primeiro a adotar a quântica como algo relevante na química foi ali de Niels Bohr, dentre outros autores, né, não é o objetivo aqui dessa leitura. Então, análise sobre as formas de apresentação de conhecimentos químicos, conceito de ligação química em livros didáticos. Fazer uma leitura disso aqui, desse artigo e pegar algumas ideias. Eu não vou, porque eu já vou mesmo pular para o texto. O processo de integração de conhecimentos e sua articulação de conceitos amplos e muito difundidos, como os de interdisciplinaridade, competências e habilidades integrados em vários documentos atuais, como a BNCC de 2017 e anteriores a exemplos do PCN, está presente de modo muito intenso na atualidade nas discussões sobre a formação de sujeitos nas escolas. Todavia, como afirma Lopes, Ornelas e Silva e o Yang e outros, é preciso cautela no trato dessas propostas, no sentido de não encaminhar com elas o apagamento das próprias disciplinas e dos conhecimentos em nome de um projeto cuja centralidade estaria pautada em princípios generalizados que assumem o conhecimento como unificado. É importante ler aqui esse quadro. É importante o desenvolvimento de trabalhos que discutem e analisam as próprias áreas do conhecimento, em especial as disciplinas escolares, tratando especialmente da química. Sua natureza disciplinar e seus conhecimentos são temas relevantes para serem estudados ainda na atualidade. Indiferenciados ou meramente utilitaristas. Nesta produção, a generalização e o não aprofundamento tende a fragilizar as possibilidades de compreensão dos fenômenos, sistemas e situações, à luz dos conhecimentos específicos, muitas vezes reduzindo a apropriação dos conhecimentos socialmente produzidos ao método de formação desse conhecimento. Duarte. Por essa perspectiva, é importante o desenvolvimento de trabalhos que discutem e analisam as próprias áreas do conhecimento, em especial as disciplinas escolares, tratando especialmente da química. Sua natureza, disciplina e seus conhecimentos são temas relevantes para serem estudados ainda na atualidade, conforme discutido por Taper. A química apresenta como uma de suas principais características a de compreender um campo
Conceitos, pois conceitos são centrais na compreensão da química, e o entendimento de conceitos químicos é, portanto, uma preocupação central na educação química. Dessa perspectiva, a fala de conceitos químicos implica tanto em elementos de sua definição quanto de sua mobilização e articulação, mas sobretudo exige no campo de formação docente uma análise dos modos de produção dos conhecimentos sobre tais conceitos nos contextos de ensino e aprendizagem. Partindo desses pressupostos, deste trabalho consiste num estudo que parte do reconhecimento da importância do desenvolvimento do conhecimento disciplinar na formação docente, como um modo de tornar possível o processo de sua complexificação no ambiente escolar, assumindo que o presente texto é um recorde de uma pesquisa, é um recorte de uma pesquisa mais ampla. Aqui são apresentadas as análises de livros didáticos de química, LDQ, com o objetivo de investigar a problematização como um conceito específico dessa área, e- a saber, ligações químicas, LQ. É apresentada e encaminhada nesses materiais contrariamente a uma proposição de assumir e disciplinarização como elemento isolado, asséptico e perspectivo teórico de análise foi pautada na tetaeto, tetaeto de Malaf. Com esses autores, ao conhecimento químico é proposto uma articulação de diferentes elementos, os quais compreender desde aqueles mais clássicos e alinhados ao campo disciplinar, em específico questões fenomenológicas, conceituais e representacionais, até o elemento humano e seus diferentes atravessamentos na produção de um conhecimento mais amplo. Tais pressupostos teóricos orientados à análise organizada a partir da análise textual discursiva, tendo os níveis relativos ao vértice humano e a tetaeto de, vou chamar Xigestol e Mahafire, como categorias a priorizar do estudo. A produção do conhecimento químico, os níveis de reconhecimento da química a partir de uma proposta de tetaetos. Uma proposta possível e muito aceita para a organização da ciência química e dividir em, no mínimo, três níveis: o macroscópico, o representacional e o submicroscópico, sendo Johnstone um dos primeiros pesquisadores a propor o modelo para explicar a relação entre tais níveis. Em sua discussão havia um nível palpável, macroscópico, um nível molecular submicroscópico e um terceiro nível, que articulava símbolos, equações, representações em geral, simbólica, formando assim um triângulo. Figura 1. Que nós temos o triângulo de Johnstone. Ó, esse triângulo ele vai se usar de simbologias para que o aluno aprenda e correlacione os dados macroscópicos sobre os dados microscópicos. Essa simbologia é para fazer uma ponte sobre esses conhecimentos para auxiliar na aprendizagem do mesmo.
O autor argumenta que grande parte das dificuldades da aprendizagem química se deve ao fato de que os processos de ensino usualmente se concentram em apenas dois níveis do triângulo, macroscópico e, e simbólico, deixando de lado aspectos mais estruturais, correspondentes ao nível submicroscópico. Além de que, raramente, os três níveis de representacionais são usados de modos integrados, dificultando a compreensão dos alunos sobre a abstração da química. Mesmo que muitos aceitem, Tedder, dentre outros, críticos foram desenvolvidos ao Triângulo de Johnstone, destacando possíveis limitações no campo epistemológico, ontológico, didático e até mesmo de denominação ou de organização de suas dimensões. Por exemplo, Mello e Silva, analisando as discussões de Johnstone a partir de outros textos, apontam a sistemática crítica que é sobre o nível representacional e sua relação com os demais. Não utiliza balões para discutir as ligações químicas. Os autores citam: em nenhum momento em seu artigo pode-se inferir que a utilização dos balões em seu exemplo se caracteriza enquanto uma ordem explícita do uso de instrumentos para a criação de significados. Argumento que a ausência em relação entre outros os balões utilizados no exemplo a qualquer elemento do triângulo sugere certas confusões na proposição dos níveis de representacionais, já que eles são qualificados enquanto representantes, fato que impossibilita afirmar como os balões são tomados na proposição de Johnstone. Dessas discussões tais ao ponto que as propostas de Johnstone podem ser analisadas a partir de referentes externos e internos ao sujeito, sendo que sua organização em termos dos níveis seria em si problematizada, haja vista a falta de clareza em sua definição e a multiplicidade de fatores que regam mais especificamente dessa crítica. É possível apontar a relação em termos de níveis efetivos entre uma relação de grandeza macro-submicro que não se relaciona do mesmo modo com a questão da representação em opções ou estratégias da escola, ou apropriação de um ou outro modo de representar. Destaca-se que a utilização do triângulo como ferramenta de problematização e organização do ensino da química tem se mostrado produtivo, mesmo com essas e outras críticas relevantes, como apontam os trabalhos de Gabel, dentre, dentre outros. Dentre as problematizações emergentes, e assumindo que a noção de níveis, mesmo problemática, tenha sido bem recebida pela comunidade, Maraf propõe a criação de mais um nível, além do triângulo, tornando assim um tetaedro. Que no caso esse outro nível seria o elemento humano, não somente o macroscópico, simbólico, submicroscópico, mas também elementos humanos. Segundo Malafaia, a educação química
Pela perspectiva do tetraedro, pode servir como uma meta, metamorfo, metamorfa, metamorfora, metáfora adequada para descrever o que valorizamos na educação química, destacando o elemento humano ao dar ênfase a duas dimensões de aprendizagem em química: a rica rede de conse- confederações considerações econômicas, políticas, ambientais, sociais, históricas e filosóficas tecidas no nosso compreensão dos conceitos químicos, reações e processos que nos ensina a nossos estudantes e ao público em geral, o aprendiz humano, a educação química pautada no tetraedro enfatiza estudos de casos, projetos de investigação e estratégicas de resolução de problema- problemas, aprendizagens ativos e adequações das estratégias pedagógicas aos estilos de aprendizagem dos estudantes. Ela mapeia estratégias pedagógicas para introduzir o mundo químico nos níveis simbólicos, macroscópicos e moleculares, sob as concepções e conceitos alternativos dos estudantes. Em seus estudos, Malar aponta uma articulação de níveis de organização da química que se relaciona à compreensão do mundo por meio de química e a formação de um sujeito crítico, o reflexivo. O autor destaca que os estudantes, os educadores, precisam enfatizar novas dimensões para o ensino de química e assim enfrentar as limitações sobre a compreensão do papel da química, da vida cotidiana, sendo esse um dos fundamentos para a criação do nível que relaciona um elemento humano. No mesmo sentido da ideia de criação de um tetraedro cisjusto e a problematização a inclusão de diferentes graus de complexibilidade de análise dos aspectos humanísticos na educação química. Vamos lá. Agora esses dois autores aqui. Pessoalmente eu não sei falar o nome deles, mas Xiston e Talaken, corretamente, né? Não sei. Mas são eles mesmo. Eles vão propor essa ideia para a dimensão humana. Temos o macroscópico ainda, o submicroscópico, que ele botou macro, que é para dar uma ideia mais abrangente sobre o tema, e submicro. Temos o simbólico, dentre eles, até as aproximações humanistas, temos química aplicada, socioquímico e químico crítico reflexivo. São algumas abordagens que avanços que nós vamos adquirindo que nós vamos adquirindo na medida que nós vamos estudando a disciplina. Complementando a noção de mar, a tradução nossa trata os aspectos humanistas como sendo caracterizados um foco no sentido humano e um autônomo, com o direito de fazer julgamentos e interpretações. Nossa contribuição
destaca áreas de conhecimento e perspectiva que professores e instrutores devem considerar enquanto desenvolve e implementa abordagens humanísticas para para ensinar química. O tetaedro discutido por esses autores encaminha uma articulação entre os vestes macroscópico, submicroscópico, simbólico e humanístico, subdividindo este último em diferentes níveis de complexibilidade. O nível mais básico, correspondente à base triangular do tetaedro, idêntico ao triângulo representacional proposto anteriormente por Johnson, refere-se à química aplicada. Os dois níveis subsequentes são representados na figura por panos paralelos que cortam o tetaedro paralelo à sua base. O tetaedro à sua base. É, parece que aqui o PDF não me ajudou não. Uhum. Vamos lá, metodologia. Metodologia, pera aí, muita calma nessa hora. Tchum, usou por panos paralelos que cortam o tetaedro, sendo o nível intermediário. Vamos buscar a figura 3. Figura 3. Não está aqui. É, figura 3 já foi lida. Denominando socialmente, denominando o sócio químico e o terceiro químico crítico reflexível ao si e do nível referente à química aplicada para o referente à química crítica reflexiva, há um aumento gradativo da contribuição dos vestes a aproximações humanísticas na abordagem da ciência química. O primeiro nível tem como característica a abordagem para o ensino de química que focaliza questões da vida cotidiana e diferentes aplicações de química. Sendo assim, remetentes à exemplificação da aplicação do conhecimento químico escolar, o nível relativo à socioquímica considera um ensino de química que inclui abordagens voltadas para a avaliação do desenvolvimento e uso de conhecimentos práticos e produtos de química, bem como a compreensão da inserção sociocultural do trabalho e ideias científicas. Esse nível avança para a química além de uma ciência aplicada, mas como a parte integrante da sociedade. Por fim, a proposta de uma ideia de química crítica reflexiva envolve os alunos em uma análise reflexiva de aspectos históricos, filosóficos, sociólogos e perspectivas culturais, bem como na ação crítica democrática para a justiça social. O conhecimento gerado a partir das contextualizações histórica e filosófica pode auxiliar os alunos na compreensão da construção da ciência, dos conceitos científicos e na compreensão do mundo contemporâneo, para que assim um estudante possa se tornar um sujeito mais crítico
e atuante na sociedade, algo muito próximo desses ideais pela perspectiva brasileira correspondente à formação para a cidadania, desenvolvimento nos estudos de Santos, assim como as derivações dessas ideias que podem ser vistas dentre outros, em Fiesel, dentre outros. É, justificando a necessidade da abordagem da química que relaciona o elemento humano ao conhecimento, os autores discutem que abordagens tradicionais da educação em química, em todos os níveis de ensino, tendem a ser centradas no conteúdo com forte ênfase na compreensão dos alunos sobre os conceitos e ideias disciplinares, tratando de forma asséptica tais propostas. Usualmente não envolve os alunos em atividades que permitam discussões e que promovam a aprendizagem sobre como os os conceitos envolvem essa ciência num complexo sistema de relações, efeitos, ações, potencialidades e construções que podem ser utilizados para abordar, refletir ou tornar decisões sobre problemas em sua vida. A cada uma das propostas dos níveis de complexibilidade em relação à presença do elemento humano, ressalta-se que é viável organizá-los em articulações com os demais vértices do tetraedro. Isso torna possível falar das discussões que se destacam ao longo do vértice humano, desde aqueles mais afastados até as mais próximas, e que podem também se desenvolver em relação às questões macroscópicas, submicroscópicas e simbológicas, na produção de um conhecimento que será estendido como químico. Por essa perspectiva tridimensional de um espaço metafórico, Bachelat, é possível localizar o processo de tata, fala, ensino ou aprender a química que está sendo pautada. E ainda de sua análise, buscam deslocamentos e organizações no sentido daquilo que mais se deseja, colocando em pauta que podemos associar a intencionalidade pedagógica pastorizar dos docentes. Nesse sentido, a proposta de Teta pode ser empregada como uma ferramenta de trabalhos de análise da produção do conhecimento químico escolar, sendo que, na pesquisa ora apresentada, nós voltamos à análise nos modos da produção do conhecimento sob o conceito de ligação química. Ufa, finalmente, questão da ligação química como problematização. Conceito de ligação química no contexto do ensino. Os conceitos químicos representados nos livros didáticos de química, são extremamente importantes, de extrema importância para a compreensão dessa ciência, sendo alguns considerados como estruturantes ou fundamentais por permitem a discussão e entendimento de outros conceitos e processos químicos, como adotado por Gradient. Um ensino baseado nos conceitos estruturantes reduz os tópicos a serem ensinados e permitem que mais tempo seja dedicado ao desenvolvimento da capacidade dos alunos. Em outras palavras,
Os conceitos estruturantes são tanto um meio para superar os obstáculos epistemológicos quanto uma base para o aprendizagem posterior. Nesse sentido, Kuis define que os conceitos estruturantes vão transformar o sistema cognitivo dos alunos de tal maneira que permitem de forma coerente adquirir novos conhecimentos por construção de novos significados ou modificação dos anteriores, por reconstrução de significados artigos. Sendo assim, antigos. Sendo assim, muitos pesquisadores em ensino de química trazem em seus estudos considerações a partir de diferentes perspectivas sobre os conceitos considerados estruturantes, como Hooke, Alves, dentre outros. É consenso entre autores a existência e a importância do conceito estruturantes para a compreensão da química, mesmo que o ensino dessa área não se limite aos conceitos em si. Lime e Barbosa. Hum, é, Lima e Barbosa. Há discussões que marcam explicitamente alguns conceitos, como estruturantes, entre as quais usualmente há menções os conceitos de elementos químicos, átomos, moléculas, substâncias, reações químicas, ligações químicas, entre outros. Eles consideram esses conceitos estruturantes. Há menções aos conceitos de elementos químicos, átomos, moléculas, substâncias, reações químicas, ligações químicas, entre outros. Embora, pessoal, eu ache mais só nisso daqui, é mais interessante falar primeiro a questão de átomos. Pega numa proposta mais microscópica, tá certo. Átomos, átomos, moléculas, átomos, moléculas, reações químicas, ligações químicas, entre outros. Átomo. Assumindo tais concepções, reforça-se porque, na verdade, após os átomos, nós temos as ligações químicas, após as ligações químicas, nós temos as moléculas, após as moléculas, nós temos as substâncias, e somente das substâncias nós vamos ter as reações químicas, né? Para mim seria mais interessante uma ordenação mais nesse tipo. Átomos, ligações químicas, moléculas, substâncias e reações químicas. Mais de boa. Assumindo tais concepções, reforça-se o argumento de que o conceito de ligação química seria um desses estruturantes, pois, a partir de sua compreensão, é possível, por um lado, ter um entendimento sobre outros conceitos, como propriedades químicas e físicas das substâncias, reações químicas, mecanismo de reações, equilíbrio químico, etc. Por outro lado, compreender a ligação química permite a realização tanto de explicações quanto de previsões das propriedades das substâncias e materiais, ao permitir discutir especificidades e relações entre os elementos macro, submicro, simbólico e humano. Linus Pauling afirmou que ligação química é o conceito mais valioso da química, destacando sua importância para os químicos
e para o desenvolvimento tecnológico da ciência. Sob este último aspecto, Pauli, em seu livro, vou traduzir aqui rápido, A Natureza da Ligação Química, uma tradução literal, começou suas discussões apontando que avanços na construção do conceito de ligação química não colaboram somente para o entendimento da química, mas também para o avanço na área de biologia e medicina. É interessante falar do DNA, né? Que o DNA tem é uma grande estrutura feita de várias ligações químicas. Acho que deve ser por isso que Paulo acha tão importante a ligação química para essas duas áreas. Além da medicina, dos vários modos que as ligações químicas vão interagir no nosso corpo. No ensino de química, o entendimento das ligações químicas usualmente se dá pelo privilégio de uma discussão abstrata, sem articulações significativas do, com o mundo material e direito dos estudantes. É comum que as abordagens mais consolidadas sejam no nível da definição conceitual e sua representação por meio dos símbolos de Lewis, especialmente discutindo as questões referentes às definições de camadas de valência, octeto, estruturas de Lewis e as definições de três modelos específicos: ligação covalente, iônica e metálica. Hum. Todavia, ao problematizar tal abordagem com a crítica inicial de Johnstone, seria necessária a passagem pelos três níveis característicos da disciplina de química: o macroscópio, submicroscópio e o simbólico, complementarmente agregando as discussões de Maha. Dados os modos de produção do conhecimento químico e a própria ação humana que lida com a construção e com efeito desse conhecimento, nota-se a necessidade de expansão dessa abordagem, consolidando no sentido de uma mais ampla. É com base nessas ideias que na próxima sessão são destacados elementos metodológicos de construção da análise, sentada em LDQ, nos livros didáticos de química, uma vez que muitas vezes os modos de discussão que nesses materiais são encaminhados tendem a conduzir a aula que produz um conhecimento químico escolar. Metodologia. Para a seleção dos materiais a serem analisados, utilizamos livros aprovados no Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, em vigência no momento da pesquisa. Esse programa de governo federal brasileiro oferece a alunos e professores de escolas públicas livros didáticos literários e dicionários da língua portuguesa de forma universal e gratuita, como auxílio no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Dos livros apresentados para as áreas de química, tivemos acesso a 5 coleções, que totalizou 15 volumes analisados, conforme a tabela. Para a construção dessa análise, utilizamos como base o ADT, que é relação de livros, né? Que são a relação de livro. Marta Reis, muito
clássico, tradicional. André Ota, eu não conheço. Eduardo Feurin, sim, mostrei. Vera Lúcia, Murilo Vera Lúcia, Duarte de Novaes, pode até ser Novaes. Carlos Alberto Matuso, Luiz Fernando, Emílio e Patrícia Barenitz e Química Cidadã. Pouco eu conheço de algum desses livros, né? Mas faz parte. Embora tenha trabalhado muito com Marta Reis, é mais da minha geração, visa inicialmente a demonstragem dos textos. Seu exame nos mínimos detalhes na secção de desenvolvimento, o estabelecimento de relações entre cada unidade, procurando-se a identidade entre elas, para logo após captar o que emerge da totalidade do texto, em direção a uma nova compreensão desse modo. Por fim, o processo de pesquisa nesta metodologia de análise é auto-organizado, exigindo do pesquisador uma imensa a completa impregnação nas informações do texto, sendo que esta rigorosamente uma necessidade para que o novo tenha condições de ficar evidente. Assim, analisando os livros didáticos para identificar as abordagens sobre o conceito da ligação química numa leitura completa da obra, buscamos por textos do livro que apresentavam discussões sobre esse conceito e recordamos cada texto de análise, de análise, cada texto de análise a fim de compor nossas unidades. Por exemplo, quando um texto de uma obra citava no capítulo destinado à discussão na tabela periódica na tabela periódica pela primeira vez uma relação com o conceito de ligação química no texto, os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações doando, recebendo ou compartilhando elétrons para adquirir uma configuração eletrônica igual e de um gás nobre no estado fundamental. Que ele está falando sobre a regra do octeto, que todos os átomos tendem a buscar o estado fundamental de 8 elétrons na sua camada de elétrons no nível de energia mais externo, ou então 2 elétrons se o nível mais externo for o primeiro. Outro fato é falando principalmente dos elementos do grupo 2A, que é o fato de eles buscarem essa configuração de 2 elétrons. Ou, desculpa, o fato do hidrogênio ter que perder um elétron ou ter que fazer ali uma ligação, entre aspas, covalente com alguns elementos. E assim ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Esse texto foi definido como uma unidade igualmente quando havia um pequeno destaque no canto da página que falava da história de Pauli, com sua imagem em texto foi descrito e assumindo como outra unidade. Cada unidade foi descrita e analisada no sentido de evidenciar o que apresentava em termos da ideia de ligação química, bem como eram descritas as demais articulações que
O texto trazia quanto presentes para nomear a unidades que ambos umas condições, codificações que segue o padrão, em que consideramos o ano da edição do livro, neste caso 2016, seguindo do seu código numerário específico, livro 5, no exemplo, e o número de unidades criadas, unidade 6, no exemplo. Os livros analisados foram numerados de 1 até 5, sendo que cada livro possui 3 volumes. Como categoria, a priori, morais, dentre outros, a pesquisa utilizou a proposta de Singer e Talek, articulando os sentidos, atribuindo a cada unidade as definições discutidas acima a respeito de cada um dos níveis propostos pelos autores. Química aplicada, socioquímica e química crítica reflexiva. A titulação de elucidação dos dois exemplos trazidos acima, na unitarização ao análise o contexto no qual a unidade está localizada na obra, quanto a unidade 2016 restringe a uma questão puramente química, sem evidenciar um processo histórico da produção do conhecimento apresentado, muito menos a relevância social ou a capacidade de construir em processos de tomada de decisões. Essa unidade foi incluída na categoria a priori, referente à química aplicada. Já a unidade, quando apresentada um contexto histórico de desenvolvimento das discussões, ainda que restrito, foi inserido na categoria a priori, referente à socioquímica, para além da inclusão das unidades em algum dos níveis astinetes ao vestes humano do conhecimento. Também foi discutida e articulada das unidades em relação aos demais vestes do tetraedro simbólico, macroscópico e submicroscópico. Por fim, como orientado por ADT, foi produzido um metatexto apresentando os resultados da investigação, que se constitui no presente texto, produzido inicialmente para um evento e posteriormente ampliado. Então, vamos lá. Produzindo conhecimento sobre ligação química, os níveis mobilizados. O desenvolvimento das etapas da TT em articulação com a proposta de Sujas e Telanque nos possibilita organizar unidades criadas em relação às categorias discutindo na sessão anterior. Cada uma delas será então descrita no presente sessão em relação às análises realizadas. Química aplicada. Identificamos que a maioria dos livros analisados apresentava como característica a presença de definições, conceitos ou aplicações diretas de química, sem apresentar relações com outras áreas, contexto ou situações. Por exemplo, a unidade descreve que, quando dois átomos compartilham elétrons em uma ligação covalente, essa ligação pode ser apolar ou polar, de acordo com a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Tal afirmação tende a limitar o conceito químico apenas inserido no contexto da matéria específico, haja visto que
não faz qualquer relação para além da química, pela química. Quando a unidade diz que a gente envolvida em uma ligação, é possível classificá-la como sendo de caráter predominantemente iônico ou predominantemente covalente. Coloca situações de aplicações do conceito, mas não permite a construção de um posicionamento ou problematização da ação humana. Nesse momento, sendo assim, evidenciamos maneiras distintas de apresentar o conceito químico que dão destaque e que reforçam o nível de química aplicada. Disso é importante destacar que, diferentes casos, a problematização de definição conceitual pode necessitar a localização do conceito em um nível restrito. A química, ainda assim, nesse caso, analisando o contexto de discussão da proposição das unidades, quando a tinites, a químicas aplicadas, nota-se que tanto as definições, conceitos, quanto o contexto da discussão em que aparecem tendem a tendem a um cenário restritivo da química. Esse é um dos modos, um dos pontos que reafirmamos a unidade nessa categoria. Entre os livros analisados, alguns podem ser classificados por sua aproximação com o nível da química aplicada. Das 73 unidades criadas, delas foram classificadas nesta categoria, o que corresponde a 63% das unidades resultantes da análise, sendo 28% oriundos apenas do L1. Esse livro gerou ao todo 18 unidades, apresentando 72% delas nessa categoria. Esses dados indicam que o livro tem grande parte de sua definição voltada à química aplicada, assim como foi a aproximação mais encontrada ao longo dos livros, em todos os livros, além de uma relação mais centrada no nível de química aplicada. Nota-se que a partir das contribuições de Johnston, assumindo na proposta de Sistel, as unidades citadas acima estão mais aproximadas do elemento simbólico, pois falam de representações convencionadas para explicar um fenômeno, no caso do exemplo, a eletronegatividade e do elemento submicroscópico, pois tratam de explicações que ocorrem em nível molecular não visível, mais do que presente nesses exemplos. Tais abordagens são comuns dentre as propostas de trabalho presentes nessas categorias. Para Rosa e Rossi, os conteúdos de ensino não podem se restringir à lógica interna das disciplinas científicas, valorizando exclusivamente o conhecimento de teorias e fatos científicos, mas devem sim ser relatados e relacionados com temas sociais relevantes. Concordando, Lima aponta que não se pode mais conceber um ensino de química que simplesmente apresenta questionamentos, preconceitos e com respostas acabadas. Tais posições de pesquisadores da área de ensino de química
nos permitem pensar que um ensino focado puramente na aplicação do conceito no nível escolar constitui numa proposta que minimize a potencialização do processo de aprendizagem. Haja vista a necessária articulação dessa disciplina com elementos que o localizem no mundo, nas vivências e que permitem sua produção. Socioquímico. Nesta categoria se destacam os elementos que buscam análise e discussões dos custos e benefícios sociais, econômicos e ambientais das atividades da química e seus produtos. Tradução. Todos os eixos que foram incluídos nessa categoria. Essas discussões foram evidenciadas, usualmente a partir de excetos que propõem experimentos, curiosidade, projetos e exercícios. Por exemplo, em L1 encontramos um subtópico denominado curiosidades. Curiosidade, que tem como objetivo mostrar curiosidades relacionadas ao raio atômico, eletronegatividade e força ácida, com uma figura que representa o aumento ou diminuição dessas características em diferentes momentos. Esse subtópico contínua, esse subtópico contínua informações ou propõe discussões que apontavam relações econômicas do tópico em discussões, com o objetivo de, por meio de uma curiosidade, expandir para além da química a relação entre o tema ligação química, a química e sua presença. No mesmo sentido, aparecem as questões experimentais. Por exemplo, em L4 encontra-se um experimento que busca analisar a capacidade que alunos materiais apresentam de produzir corrente elétrica. A atividade proposta permite verificar a ocorrência do acendimento de uma lâmpada em teste de condutibilidade elétrica de diferentes materiais. Ao fim do experimento, encontra-se questões para auxiliar a compreensão de por que determinados materiais são condutores elétricos enquanto outros são isolantes, discutindo isso a partir das relações como conceitos de ligação química e possíveis benefícios de conhecer sobre o tema a partir de uma aplicação na vida prática. Simultaneamente, similarmente, em L5, no livro 5, é apresentado um experimento com foco no questionamento de se a água sempre conduz eletricidade, visando que o aluno possa conhecer a química em seu cotidiano, retomando a crítica de Cariasi, de que a atividade frequência nas escolas sob a justificativa da inexistência de laboratório e que quando os possuem não têm recursos para mantê-los. Compreender que, ao propor processos experimentais facilmente realizados com materiais caseiros seguros, o LDQ, contribui para a expansão da compreensão dos fenômenos químicos e sua relação com os sujeitos da aprendizagem, mais do que uma restrição à definição e organização conceitual ao trazer elementos da vida prática
Pensa sobre ela, problematizar seus custos ou benefícios, os benefícios de melhor empregar o conhecimento químico. As unidades incluídas nesta categoria mostram-se potentes no desenvolvimento de uma compreensão mais ampliada do significado do conceito de ligação química. Ainda assim, Walter define o termo cotidiano como sendo uma característica do recurso que relaciona situações vivenciadas no dia a dia com o conhecimento científico. A partir dessa definição, podemos evidenciar a necessidade de inserir o cotidiano no ensino com importância destacada de Dalek. De todas as unidades criadas, 17 foram inseridas na classificação socioquímica, comparando, comparando os resultados das unidades da categoria socioquímica com o referente à química aplicada. Química, categoria esta constituiu das unidades, enquanto aquelas 23, isso indica que em Em nossas análises, a socioquímica foi categoria pouco presente ao longo dos livros. É, ainda que menos presente, é possível assumir que a composição dessa categoria é mais complexa, pois quando articulada aos demais vestes do tetaedro, ela vislumbra outros elementos que não somente o simbólico ou submicroscópio. Ela, o submicroscópio. As propostas da categoria no nível da socioquímica são evidenciados mais aspectos do verso macroscópico, com um processo de significação conceitual que permite uma identificação do fenômeno e sua discussão. Na figura 4 fica nítida a intenção de discutir um processo cotidiano e de buscar nele uma relação com o conceito em discussão. Nesses casos, não se tem mais somente a definição e a representação, mas uma articulação entre o mundo vivenciado e onde está o conceito. Todavia, essa discussão pode ser mais complexificada, como se vê a seguir. Química crítica reflexiva. Esta categoria evidencia a necessidade de unir as questões históricas e filosóficas, bem como as questões sociais relativas ao seu uso e desenvolvimento com a aprendizagem do conceito, uma vez que tal união possibilita maior entendimento, decisão, posicionamento e reflexão por parte dos alunos. Uma apresentação de discussão integradas às vivências, as propostas localizadas nesta categoria visa explicitamente uma tomada de decisão, uma ação e uma reflexão. Por exemplo, o livro aborda o capítulo de ligação química sob o título A Química das Estruturas Resistentes ao Desastre, que é um texto orientado do capítulo que conta com duas imagens, uma de uma ponte e outra de um teleférico, e, e um destaque denominado Pare e pense. A dinâmica de apresentação da discussão traz a pergunta: o que faz com que um cabo de aço não se rompa
facilmente após essa contextualização. Na avaliar várias imagens de desastre, que realmente a importância de compreender a química, o estabelecimento e rompimento de ligações químicas na constituição dos materiais, sua residência e propriedades. Na sequência, o capítulo continua com o tópico porque os átomos se combinam, que traz abordagens históricas, relacionando-os à contextualização inicial, a perspectiva de trabalho e o modo de apresentação das ideias se mostram significativamente distintos e se comparado aos textos classificados na primeira categoria. Química aplicada, um exemplo disso pode ser observado na figura 5. Nas unidades inseridas nas categorias de química aplicada, observando apenas a explicação conceitual sem que haja contextualização ou explicação mais abrangente, já a figura 5 localizada na categoria da química crítica reflexiva representa um texto que aborda questões históricas que desenvolve os estudantes no processo de conhecer e refletir sobre teorias que colaboram para o avanço do conhecimento sobre o tema em si, pos- posicionando-se. É possível evidenciar que as discussões de uma química crítica reflexiva tendem a articular muito mais elementos que se aproximam de uma combinação entre os demais vestes, elencando elementos representacionais sob microscópio e macroscópio, mesmo que as categorias anteriores apresentam elementos. Desses vestes, em nos momentos de uma perspectiva mais ampliada da química que se evidencia efetiva ou potencialmente as necessidades de combinações entre elas, no caso das unidades referentes à química crítica reflexiva, notamos uma menor recorrência se comparado às demais, correspondentes a 14% das unidades analisadas. Isso permite pensar na possível necessidade de ampliação da presença desse nível de discussão em materiais de ensino da química, com o objetivo de usar essa perspectiva para mobilizar o senso crítico e a transformação social pelos estudantes. Considerações finais. O trabalho apresenta um número restrito de livros, não contemplando todos aqueles disponíveis no programa do PNLD, pois nem todos os livros foram encontrados e acessados fisicamente ou online. Embora haja tais limitações, cabe ressaltar que os dados e argumentos construídos e encontrados res- respaldam nos desdobramentos da análise, na articulação com os trabalhos da área de ensino de química, evidenciando em nossa análise que 63% das unidades foram classificadas como química aplicada, sendo a maior categoria de análise. A socioalquímica resultou em um total de 23%, enquanto a crítica reflexiva 14% dos textos analisados. É possível identificar uma grande diferença na quantidade
quantidade de unidades de cada categoria, havendo nas discussões voltadas à química aplicada mais da metade das unidades da nossa análise tais elementos, é possível considerar que, ainda que a gente não busque somente uma aplicação do conceito, os modos de trabalho encaminhados nos livros didáticos química tendem a se organizar com esse foco. Também se evidencia a preponderância de usada com elementos submicroscópicos e simbólicos. Tais relações evidenciam que, ao não trazer os elementos de articulação macroscópica ou mais intensa com as questões humanitárias, mesmo que ainda restritos ao nível de aplicação, as obras analisadas tendem a limitar e potencialidades de produção dos conhecimentos, acionando ao conceito de livros de química. Isso mostra que nem sempre o material proposto se torna o ideal para aqueles para aquele espaço, que talvez o conteúdo fundamental tratados na disciplina possa ser desenvolvido a partir de matérias elaboradas pelos próprios professores. Como encaminhado, né, este artigo aponta que, dado o baixo número de discussões no sentido das abordagens mais complexas propostas pelos a área da educação química, em especial aqueles da química crítica reflexiva, é preciso buscar ampliar as discussões dessa disciplina no sentido da formação da cidadania e sua relação com o mundo, articulando-a, obvi- obviamente, com os elementos conceituais, representacionais, fenomenológicos da química. A proposta original do texto foi apresentada no 18º Encontro Centro-Oeste de Debate sobre Ensino de Química, realizado em 2021. Após ser selecionado dentre os trabalhos desse evento para submissão ao número especial de Química Nova na Escola. Aqui está a proposta de sua expansão e complementação de discussão. Bem, esse foi um livro. Eu mesmo, eu não li os balões, a maioria desses balões não foi lido, porque o texto em si eu já achei bastante grande. Grande assim, né? No meu padrão de leitura entre partes. É muito interessante falar que a problemática maior do texto foi em relação a esse teta-hete de Johnstone e suas variações com seus níveis. Este artigo ele não vai trazer um conceito de química propriamente dito, ou ligação química propriamente dito, mas ele vai trazer a problematização de que esses conceitos incompletos trazem aos alunos, né? Que é uma abordagem de uma química mais no cotidiano, uma abordagem de química mais realística. Agora sim, né? A pessoa buscando por conceitos quimicamente é, é mais esses dois artigos aqui. Ligação iônica covalente metálica, do autor Hélio. E aqui, conceito científico em destaque.
que é essa ligação química, abordagem clássica ou quântica, de Rick Thomas. Esse sim. Aqui são um livro mais voltado para a parte didática do, do docente em química, e já esse não, já é uma parte mais voltada para a parte conceitual, sobre o tema de ligações químicas. Com isso eu encerro essa leitura, que é uma leitura assim de para conhecimentos didáticos, para conhecimentos pessoais didáticos.